Olá, eu sou o professor Tiago e começa agora o programa Unisciência, diretamente dos estúdios da TV Uni, da Unifeb. A minha entrevistada de hoje possui graduação em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau e mestrado em Relações Internacionais para o Mercosul pela Universidade do Sul de Santa Catarina, no ano de 2003. Atualmente é coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário de Brusque, Unifeb. Advogada autônoma e membro do IASC, Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Participa também como orientadora e avaliadora em bancas de trabalho de conclusão de curso de bacharelado em Direito e especialização Lato Sensu também no curso de Direito. Tem experiência profissional em consultoria jurídica na área de Direito, com ênfase em Direito Civil e Processual Civil, atuando principalmente nos seguintes temas: adoção nacional e internacional, família, sucessões, responsabilidade civil e também defesa do consumidor. Participa como membro do comitê de pesquisa, representando o curso de Direito, junto ao Centro Universitário de Brusque, avaliando projetos submetidos à Bolsa de Iniciação Científica do artigo 170 e participa como avaliadora no grupo de ética de pesquisa do Centro Universitário de Brusque, Unifeb, como avaliadora à Plataforma Brasil desde o ano de 2014. Extremamente divertida e engraçada, dona de largos sorrisos, mãe, esposa e professora. Seja muito bem-vinda ao programa Unisciência, a professora Ana Matoso. Obrigada. É um prazer estar aqui. Tenho curtido e gostado muito dos outros programas que eu vi e vejo que é uma porta aberta para conhecer um pouco mais, né, do nosso trabalho e das nossas funções, né? Tanto dentro de sala de aula como na coordenação e fora também no nosso trabalho autônomo, né? Então, Tiago, fico muito feliz, eu acho o curso de Publicidade e Propaganda importantíssimo. A comunicação e a liberdade dessa comunicação é fantástica e parabéns. Muito obrigado pela tua presença, Ana. Eu fico extremamente honrado com a tua presença aqui no programa, até porque dividimos mesa, né? Para quem não conhece, eu e a Ana dividimos mesa no nosso ambiente de trabalho e é um prazer tê-la aqui no programa no dia de hoje. Para isso, Ana, eu já emendo com uma pergunta. A gente sabe que o mestrado é o momento do qual os pesquisadores ficam mais próximos da ciência, né? É um momento que talvez a gente estuda bastante, até porque a gente fica muito próximo da pesquisa científica. Aí eu tenho uma primeira pergunta para a professora. Do que se tratava a sua dissertação de mestrado? Qual foi a linha de pesquisa e também os resultados que a professora encontrou na sua dissertação? Tiago, como eu tenho uma pesquisa grande na área de família, direito sucessório, direito civil, e dentro dessa caminhada processual civil, o meu mestrado ele teve como parâmetro o Brasil e a Argentina, os dois ícones do Mercosul. Por quê? Porque nós tínhamos um problema, pelo menos até 2000, o início dos anos 2000 até 2015,
que as famílias, os casais, e hoje, Tiago, a gente tem muito casamento, então a gente não pode dizer que o casamento já foi a uma época, agora não. Então, nós vemos problemas reais, então as famílias procurando, né, com problemas realmente relacionados ao casamento. E o tema era a mudança do regime de bens na constância do casamento. Isso era proibido até uma época, né? E aí depois o Brasil e a Argentina foram os 2 primeiros países da América Latina a permitir que o casal tivesse livre-arbítrio do seu patrimônio. Então, muitas vezes e hoje nós acompanhamos, né, os casamentos, e agora a pandemia deu uma aliviada, eu tenho ido a alguns casamentos, né, e a gente vê que no início o casal ele não tem muita discernimento entre os regimes de bens. O que é o regime de participação final nos aquestos, que é um tipo de regime? O que é o separação de bens? Separa tudo? Tem algo que vai se comunicar? O que é o regime comunhão universal e o comunhão parcial de bens? Então, na hora, o próprio cartório vai dizer assim, olha, o regime mais comum, que a maioria dos casais escolhem, é a comunhão parcial. E aí, muitas vezes, eles vão ali porque não tem alguém para explicar, pormenorizar quais são as consequências patrimoniais efetivas, né, na continuidade desse casamento, que eles vão adquirir bens comuns, que eles vão ter a família, construir uma família, planos comuns, né, e muito amor nesses casamentos. Então, fica em aberto. E chega uma hora do casamento deles, que eles já têm um certo patrimônio, e eles dizem assim, olha, o regime melhor não é o que eu adotei, não é o comunhão parcial de bens, né, que foi dito que era o mais adotado. Eu queria a separação de bens, e isso não implica em te amar mais ou menos, sabe? Isso implica numa administração pessoal. Então, o marido e a mulher, eles têm que ter essa liberdade de administração pessoal. Na Europa, né, já há um bom tempo, há uns 20 anos, já se tem essa liberdade. E aqui na América Latina, não. Então, na América Latina, nós temos isso no máximo, né, uns 7 anos, 8 anos. Por quê? Porque era imutável, então escolhia o regime e não podia mudar, né? Hoje não. Então, quando veio essa liberdade de mudar o regime, e a Argentina também adotou essa liberdade, e os outros países da América Latina não quiseram adotar, eu disse assim, meu Deus, isso aí é uma coisa tão importante para dar liberdade para o próprio casal administrar o seu patrimônio, que por que não adotar? Mas nós temos a cultura latino-americana, que é uma cultura machista, né? Muitas vezes é uma cultura em que o casamento tem certos tabus, e hoje o casamento é algo tão espontâneo que as pessoas procuram a felicidade, encontram, acham um companheiro ou a sua cara metade. Então, eu fiz esse comparativo no mestrado entre a legislação brasileira e argentina, né, de todos os regimes de bens e dessa mutabilidade, que eles podem mudar. Chegou numa fase do casamento deles que eles adquiriram bastante patrimônio e foi com muito suor, muito amor e muita união. E eles querem mudar a administração, porque cada regime de bens traz uma administração diferente. Então, eu quero administrar de um jeito, eu não posso, porque nas regras do direito civil, do processo civil, aquele regime, eu não posso fazer isso. Tá? Eu não posso vender, eu não posso alugar, né? Com uma certa liberdade, que eu preciso da anuência do outro, e se o outro está viajando eu não tenho anuência, ou eu não posso aplicar o meu dinheiro, entende? Ou eu não posso comprar também, porque daí eu fico amarrada. Então, assim, eles entram em um acordo, né? Claro que essa mudança no Brasil, do regime de bens na constância do casamento, só pode com a anuência dos dois. Então, ambos o homem, a mulher, ou o casal, né? O homem, né, com o seu marido, a mulher com a sua esposa,
eles vão se unir e dizer o seguinte, olha, eu quero administrar assim. Tá, então se eu quero administrar assim, qual é o regime que se adapta ao meu estilo de administração de patrimônio? Ah, mas é muito frio falar nisso, né? Porque, assim, ó, casamento, né, é amor, então tudo a gente abdica. Não, casamento também é inteligência, também, e administração, o homem e a mulher, o ser que está casando, que está sendo feliz, ele é inteligente, ele é um administrador, ele sabe o que ele quer, ele tem objetivos. Então, por que não unir, né, o regime de bens para atingir esses objetivos? E objetivos comuns, né, não é objetivos não, eles querem objetivos comuns, mas eles não têm liberdade para fazer, porque eles, até um tempo atrás, não podiam mudar esse regime, tinham que administrar conforme as regras daquele. Então, Brasil e Argentina, que são os líderes ali do Mercosul, resolveram ser os pioneiros a deixar a liberdade para esse casal, em comum acordo, alterar a administração de seus próprios bens. Então, por muito tempo, o Estado mesmo decidiu, olha, tanto que existe assim, ó, existe o regime legal, que é um regime que, na falta de escolha do regime de bens pelo casal, prevalece aquele. E aí o casal diz, bom, então eu quero o regime legal, achando que é aquele que deve ser escolhido. E não é. Ele só tem esse nome porque ele é o mais comum, é o que as pessoas mais escolhem. E tem que ter um regime. Quando as pessoas casam, elas são obrigadas a adotar um regime de bens. Então, então adota o regime legal. Eles não têm nem ideia das consequências desse, ou de até que ponto eles podem administrar o patrimônio com esse regime. E assim, eles depois, com mais consciência, maturidade, porque tem muitos que vão adquirir essa maturidade de aquisição de patrimônio, administração de patrimônio no longo da união, aí eles vão lá e mudam, sabe? Então, a Europa já foi mais pioneira nessa liberdade e a América Latina, pela nossa cultura, demorou um pouco mais. Mas quando veio essa liberdade, eu fiz questão de mostrar para todos os casais, né, que precisam do regime de bens, não só os casados, mas também os em união estável, eles têm um regime, né? Eles podem escolher em cartório, ou se não escolherem em cartório, vai ser colocado o regime legal, que é o comunhão parcial de bens. Então, eu disse, não, então agora vamos mostrar que eles têm liberdade em administrar o seu patrimônio, né? E aí, depois disso, eu escrevi alguns artigos sobre isso, teve algumas polêmicas, porque na hora, para mudar o regime de bens, eu não posso ir no cartório, Tiago, e dizer assim, olha, eu quero mudar, eu quero sair do comunhão universal de bens e quero passar para o regime de separação de bens. Eu tenho que passar por um processo judicial, né, alteração de regime de bens para poder alterar. Então, eu tenho que procurar um advogado, né, para poder fazer essa alteração. Não é uma alteração, mas é uma ação sempre consensual. Tem que ser a anuência e a vontade dos dois. Aí o advogado representa os dois, né, e faz aquele trâmite. É um processo para ser rápido. No início, como era muita novidade, eu entrei com várias ações, demoravam muito, iam para o STJ. Por quê? Porque eles achavam que o casal estava mudando de regime de bens para, de repente, fechar uma empresa e cometer algum delito, ou então enganar os credores, sabe? Então, esse medo do judiciário teve bastante, mas depois, com o tempo, aí eles foram comprovando, não, a gente quer mudar, nós não temos nenhuma dívida, né? Nós vendemos até ou negociamos, mas não temos, todas as pessoas que negociam conosco não têm nenhuma pendência, é só para administrar o nosso patrimônio mesmo. Mas ainda falta bastante informação da população a respeito disso, né, Ana? Olha, na hora da união, parece que um dos lados não quer dizer, olha, eu estou desconfiando de você, ou eu quero administrar o meu... Eles acham assim que se eu escolher o regime de separação de bens, eu vou estar agredindo o outro, porque parece que eu não quero dividir os meus bens com ele. E não é isso, é só uma maneira de administração, né?
e que vai ter bens que eles vão usufruir de maneira conjunta, mas eles vão administrar de maneira separada. Então, às vezes é uma falta de... então, a cultura, às vezes, não, né? Então, agora, há pouco tempo, tem várias pessoas casando pelo regime de comunhão universal. Vamos unir tudo que nós temos antes, depois herança, e depois acaba dando problema. Né? Por quê? Porque eles amarraram a administração em vez de deixar fluir, né, essa administração. Entra um pouco de economia, entra um pouco de direito, várias áreas do direito aí, porque é patrimônio, é direito patrimonial, entra direito imobiliário, entra o direito tributário, entra vários segmentos, mas é isso aí, é isso que envolve a livre administração dos bens dele. Então tem os processos que a gente pode estudar, tem agora várias jurisprudências colocando, que são as decisões reiteradas dos tribunais, colocando várias situações em que foi negada a mudança, porque realmente envolvia direito de terceiros, né? E tem a jurisprudência dizendo que foi bem tranquilo, eles alteraram, né? E só alteraram porque eles criaram consciência das consequências jurídicas, né? E daquele regime. Eu acho que acima do casamento, as pessoas, né, devem ter consciência também da gestão financeira, né? Exato. Embora seja um contrato de parceria, eu acho que deve-se respeitar a administração individual, né? E um vai aprendendo com o outro, sim, sabe, Thiago? Então, isso que é legal. Então, por que eu quero mudar o regime? Porque eu aprendi com o meu companheiro de que eu quero ter algumas liberdades e eu vou dar algumas liberdades para ele, né? Eu vou mudar porque a gente estava no separação de bens, mas a gente viu que também atrapalha a gente que é o comunhão parcial, ou a gente que é o participação final em aquestos, né? Então, a gente quer mudar. A gente, no começo, ficou meio desconfiado. Quando a gente viu que o regime de separação não protegia, às vezes travava, eu quero que seja um regime de comunhão, que daí é melhor para administrar. Então, cada casal, na evolução do seu relacionamento, vai vendo o que é melhor. E eu fiquei muito feliz que daí nós temos hoje no nosso Código Civil essa possibilidade, né? E ela é aceita amplamente, nós temos várias decisões, os casais agora têm poder, né, sobre o seu patrimônio e resolvi mesmo divulgar e dizer, olha, todos os países da América Latina deveriam adotar, ainda não é a realidade, mas na Europa nós temos uma realidade de realmente adotar essa permissão, né, apesar de ser um processo judicial, mas que eles consigam organizar a vida deles patrimonial como o casal amadureceu, adquiriu, aumentou o patrimônio e é assim que eles querem fazer. Perfeito. Nossa, conversar com a Ana é sempre uma aula. A gente aprende muito com cada conversa que a gente tem com a Ana. Eu tenho outro questionamento, Ana. A gente sabe que após o processo de mestrado, a gente acaba estudando muito, produzindo muito conhecimento, artigo, né, livro, enfim. E aí eu tenho um questionamento, assim, qual foi a pesquisa que mais desafiou a Ana enquanto professora, enquanto escritora, né, enquanto produção de conhecimento? O que mais desafiou? Tiago, isso é bem... também me deparei com outra questão cultural. Então, essa administração livre das pessoas que se unem era uma questão cultural, que na Europa era diferente, e na América Latina. E o meu segundo desafio, o maior desafio, foi tentar utilizar no judiciário os meios pacíficos de solução de conflitos. Então, assim, esses meios pacíficos, eles não dispensam nenhuma etapa do processo. Então, o judiciário, ele continua, né, sendo o veículo que vai mover. Porém, o que acontece? Quando a gente utiliza esses meios de solução pacífica de conflito e um dos mais importantes, que é a mediação, só foi regularizado em 2015, né? Então é muito pouco tempo, né, e nós temos a mediação, a conciliação e a arbitragem.
né? No nosso curso de Direito da Unifeb, nós já fizemos uma formação de árbitros, porque a arbitragem ela é muito utilizada com empresas. Então, a empresa vai no centro de arbitragem chamar as partes, né, os representantes de cada empresa, eles vão negociar e vão chegar a um acordo daquele... Porque litígio vai ter sempre, Thiago. Então, assim, ó, eu estou numa sociedade que eu penso de uma maneira, o outro pensa de outra, eu me expresso de uma maneira, um interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro. Então, isso que é legal, essa diversidade, essa discussão, é isso que gera o debate, é que gera a pesquisa, é que gera a vida. Então, esses conflitos vão ter. Mas, o que é a arbitragem? É uma pessoa especialista na área, que vai resolver de uma maneira mais célere, mais rápido e mais expressiva, mais objetiva, aquele tipo de problema. Às vezes é uma venda de uma máquina caríssima de uma empresa, ou é um setor da empresa que deu um problema ambiental, mas eles não é que eles queiram gerar aquele problema ambiental, mas eles não sabem como solucionar. Eles não sabem também, olha, eu tive prejuízo com a máquina que deu problema, né? Então, ao invés de ficar, às vezes, anos e anos num processo judicial, né, eles vão pegar um árbitro, um especialista naquela máquina, porque o árbitro ele pode ser escolhido, né? Ou vão pegar um especialista em direito ambiental e eles vão resolver aquilo ali numa negociação, tá? Essa negociação vai ser digitalizada, né, numa sentença de arbitragem e isso depois eles precisando, ou uma das partes não cumprindo, né, pode ser executado no judiciário, entende? Ou apresentado até no judiciário para uma homologação, né? Então, o que acontece? A arbitragem é algo que internacionalmente é extremamente utilizado. Então, eu participei de vários simpósios internacionais, né, inclusive como apresentadora de arbitragem internacional, porque eu sou professora de Direito Internacional e as empresas na Europa utilizam muito. Né? Por quê? Porque é rápido, é célere e tem um contato entre as partes. Eles usam a inteligência deles para dissolver o litígio e não ter prejuízo, não ter demora. Né? Então, essa é um dos meios de solução pacífica de conflitos. O outro meio, que é mais interpessoal, é a mediação e a conciliação. Hoje, nós temos na prática jurídica obrigatória da Unifeb, os alunos eles têm contato direto com a mediação e com a conciliação. E essas técnicas são ensinadas também em sala de aula. E quando eles chegam na frente do cliente, eles já vão com aquele espírito de dialogar com as partes, ouvir, respeitar, traduzir o que as partes querem, não só o direito, mas o sentimento. Muitas vezes, numa ação de conciliação, o processo finaliza, ele chega ao fim porque uma parte pediu desculpa para a outra. Então, assim, ó, é algo que o juiz, ele não vai fazer uma audiência para uma parte pedir desculpa para a outra. Então, sempre vai ter, né, muitas vezes, o sentimento da parte é uma, mas quem está representando ela legalmente, né, entende de outra forma. Né? Então, a conciliação e a mediação são formas de diálogo. Né? Esse diálogo, muitas vezes, as partes não têm iniciativa de fazer sozinha, porque elas já, porque tu me agredisse, uma já está evitando a outra. Então, com as técnicas de mediação e conciliação, elas se aproximam, elas dialogam, elas se respeitam. E é incrível, porque, Tiago, o conciliador, ele vai anotar o que uma parte escreveu que a outra, e às vezes lendo o que uma parte falou e que a outra falou é a mesma coisa. Eles estão dizendo a mesma coisa, só que o que acontece? De maneiras diferentes, mas o resultado que eles querem é o mesmo. E às vezes os processos levam anos e anos, e justiça tardia não é justiça, né? Anos e anos para se resolver e poderia ser resolvido na hora, ali, né? Às vezes a gente precisa
A conciliação ele já vem mais preparado, mas na mediação, a mediação é realmente a arte de aproximar as partes. Às vezes não dá numa sessão só, porque a rejeição entre as partes é muito grande. A gente faz uma segunda sessão, muda completamente, porque eles já vão para casa ou eles já saem daquela sessão de mediação pensando, olha, eu teria vantagem se eu flexibilizasse aqui, mas ganhasse ali. Então, já estou vendo, eu não precisaria anos e anos, a consciência das partes. Isso. Né? Na segunda mediação, já vem bem diferente. Eles estão abertos a escutar, eles estão abertos a negociar, eles estão abertos a respeitar e eles pedem pro mediador, eles já sabem que ele escreve alguns pontos, vai escrevendo aí, depois a gente vê o que a gente pode fazer. Então, eles já vêm com aquele espírito. E isso é cultura, sabe? Por exemplo, no Japão, Thiago, eles têm vergonha de entrar com um processo judicial, né, para brigar com alguém, porque eles acham que se eu tenho um problema ou se eu tenho um litígio, né, eu vou resolver. Né? Eu resolvo. Claro, tem coisas que não dá para resolver sem um processo judicial, mas com um processo célere, porque se eu vou conduzindo esse processo para uma conciliação, ele vai ter menos da metade do tempo de um processo normal e que eu vou brigando, né? A cultura do litígio. Então, não vai parar o litígio, Thiago. O litígio na sociedade, ele vai ter sempre, né? Mas, ou é uma cultura de desagregação, ou é uma cultura que agrega. E a cultura que agrega exige mais estudo, exige mais conhecimento, exige saber se expressar, comunicar, né? E exige pessoas habilitadas nessa atividade mediador e conciliador. Aí, o curso de Direito Unifeb, ele tem as professoras, 12 professoras que trabalham no Núcleo de Prática Jurídica, que é o estágio obrigatório, formadas pela Academia Judicial, ou seja, o Tribunal de Justiça, né, selecionou algumas universidades, né, e ofereceu, né, para os professores essa formação junto à Academia Judicial. E nós temos, então, um diploma, né, de mediadoras, conciliadoras. Para isso, nós tivemos aulas com juízes, porque muitos juízes hoje são exemplos de conciliadores, né? Porque eles realmente revolucionaram o judiciário. Então, não vou falar nomes, porque pode ser que eu esqueça de algum. Uma pessoa, sim. Mas, com certeza, esses foram nossos professores, que atuam no judiciário dia a dia e que observam que um processo longo é muito menos vantajoso do que uma conciliação inteligente, né? E a vantagem de fechar, das partes dialogarem e depois conciliarem, porque qual é a diferença da mediação e da conciliação? A mediação, eles vão falar, eles vão discutir o problema, eles vão ver o que cada um pensa sobre como é que eu podia me livrar daquele problema, como é que eu podia ter meu direito exercido. E a conciliação é botar num papel, num acordo, aquilo que eles decidiram. Então, essa é a diferença. Então, por isso que a sessão de mediação, ela pode gerar uma conciliação ou não. Às vezes, só gera uma conversa e depois eles vão... Por trâmite tradicional. Um trâmite tradicional. Mas aquela conversa já ajuda muito. Então, esses juízes professores, que nós agradecemos muito, né, nós tivemos 40 horas de prática. Era muita prática. Né? Então, além de toda a teoria, tá, muito bem dada, teoria de quem pratica todo dia, né? Nós fomos, assim, se não tivesse aquelas horas de prática efetiva, porque não é fácil, né? São partes diferentes, são pessoas diferentes, e são litígios diferentes, com seus pormenores, né? Só que por que esses juízes treinam, né? Esses professores fazem esses cursos? A gente fez o curso pelo tribunal, porque o que a gente está observando? Que é o futuro, é isso aí, né? Então, a parte poder expressar o que ela quer, poder dizer, eu quero esse direito, é isso que eu quero exercer, né? Ah, mas tu tens tais e tais e tais direitos. Não, aqueles ali não me importa.
O que eu faço questão é isso, então a parte dizer o que ela quer. E o milagre que acontece é que quando sai a sentença, pode ser que geralmente é a homologação do acordo, o juiz só vai ver se não tem nada ilegal no acordo, não tendo nada ilegal, ele vai assinar e aí acabou, né, aquilo ali. Aí vem a sentença, as partes vão cumprir. Quando elas elaboram a sentença e o juiz só confere e assina, elas cumprem, porque elas decidiram. Elas indicaram, né? Elas disseram, nós vamos resolver isso dessa maneira. E eu vou ter esse direito, que é o que me importa, né? E muitas vezes o juiz dando a sentença e elas ficando pacíficas e não se envolvendo, né? E se envolver é doloroso, porque se envolver eu tenho que colocar meus sentimentos, eu tenho que me expressar que às vezes eu não consigo, eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu tenho que ter respeito pelo outro. Tudo isso é uma conquista, né? Mas aí vale a pena, porque quando eu chego naquele acordo eu vou ver, bom, é isso que eu queria, é isso que é o mais vantajoso, né? Muitos ainda não acreditam e querem uma sentença do juiz. Quando vem a sentença do juiz, por que eu não fiz o acordo? Né? Meu Deus, eu ia ganhar isso, aquilo, eu ia dizer o que eu queria, isso aqui nem me importa, não sei para que veio isso aqui na sentença. Claro, porque o juiz, ele tem a interpretação dele. Sim. E as partes podendo acordar, né, é outra coisa. E o melhor de tudo é que nós observamos nessa atividade do tribunal, né, de mediação e conciliação, que os novos advogados, né, eles praticam isso já dentro do escritório deles e depois levam para o judiciário. Então, a cultura está mudando e isso é maravilhoso. Assim, quando eu me formei, né, faz bastante tempo atrás, ali, 1997... Não é tanto tempo. Aí o que acontece? O advogado que não ia brigar pelo seu cliente, tirar, né, dizer que o cliente dele era mais poderoso e que ele podia mais, né, não era valorizado. Hoje mudou. O advogado que dá a oportunidade da parte falar, entende o que a parte quer, consegue ensinar para a parte técnicas para ela dialogar com a outra parte, né? E fecha com ela um acordo que o cliente dele queria, né? Esse é o profissional jurídico do futuro. Pois é, a professora comentou vários aspectos relacionados ao curso de Direito aqui da Unifeb, né? Quais são os outros diferenciais que existem no curso? Assim, o que a professora consegue destacar para a gente que o curso de Direito da Unifeb tem de diferencial? Olha, eu vejo o corpo docente, Tiago, muito qualificado, com vasta experiência prática do dia a dia e também muito humanizado. Então, nós temos um atendimento no curso de Direito da Unifeb entre professor e aluno muito personalizado. Isso eu observo até por outras experiências, né, que eu tive e aí eu posso realmente conferir que nós temos aqui esse atendimento individualizado ao aluno, né? Cada aluno tem uma necessidade, ou tem uma curiosidade, ou quer atuar numa área, porque o direito tem muitas áreas, né? Então, o direito, ele tem, no decorrer do curso, eu vou para o previdenciário, tributário, empresarial, eu vou para o família, sucessões, e todos esses têm uma área específica, né? Eu vou, por exemplo, tem advogado que só atua nos tribunais em Brasília, né? Então, o nosso curso, ele leva os alunos a conhecer todas as profissões federais, sabe? Então, por exemplo, ir para Brasília, né, conhecer o Ministério Público Federal, ver o que esse profissional faz no dia a dia, advogado da União, ver o que o advogado da União faz no dia a dia. E essa viagem de estudos é fundamental até para eles saberem que rumo tomar. Então, nós já tivemos essa viagem de estudos que os acadêmicos que estavam estudando, que estavam participando dessa viagem, eles iam fazer o concurso, já estavam inscritos para fazer concurso para a Polícia Federal, né, e delegado federal, e que eles foram ver o dia a dia deles lá em Brasília.
Então, esse é um diferencial também. Outro diferencial do curso é a possibilidade de pesquisa. Nós temos uma aluna, a Sueli, que ela hoje é advogada nos Estados Unidos. Legal. Né? E quando veio, para ela poder fazer, porque tem várias provas e para poder advogar lá é bem complexo, e ela precisou de indicações do que ela desenvolveu de pesquisa na graduação. E, na realidade, ela veio para que eu respondesse, fizesse, tem que comprovar, né, as pesquisas que ela desenvolveu. E, realmente, ela conseguiu desenvolver artigos científicos junto com o professor, e isso foi publicado. Ela conseguiu publicar fazer pesquisa do artigo 170 e 171, que são pesquisas de atividades de pesquisa e extensão. Ela participou do IMPEX, que é um dos eventos nossos aqui de pesquisa, né, que o aluno ele se envolve com a metodologia, com a cientificidade, e isso é importante para ele, né? E o esforço dos professores para que eles realmente conheçam o manual metodológico da Unifeb, né? Então, foi eles dão tanta importância à base do aluno, né, ou à base do profissional, que foi com essa base e essa desenvoltura que ela teve no curso que ela conseguiu e hoje advoga. Ela advoga lá sobre contratos, empresas, né, e está muito bem, obrigada, mas ela teve que ter a comprovação de uma base sólida de pesquisa. Então, aí também nós comprovamos que a nossa base realmente foi um suporte para que ela conseguisse passar nas provas de títulos, né, e provas de conhecimento para advogar nos Estados Unidos. E o próprio NPJ, que é uma casa do direito, de muito aprendizado, do qual os alunos respiram o direito o dia inteiro, né? E a publicidade e propaganda tem também o seu laboratório, né, de prática ali perto do Núcleo de Prática Jurídica. E o orgulho que a gente tem no Núcleo de Prática Jurídica de diferencial, Thiago, é um convênio com a Justiça Federal, porque Legal. os alunos fazem aposentadoria. Então, as pessoas que querem se aposentar, elas podem vir no núcleo. É muito difícil ter esse tipo de serviço num núcleo de prática jurídica de universidade. Então, foi uma conquista, né? Nós temos a aposentadoria por invalidez, né? E etc. O atendimento é gratuito, né, Ana? É gratuito. Legal. Só que passa por uma triagem, né, Thiago? Sim, Às vezes nós temos alguns problemas. As pessoas vêm, mas elas não passam na triagem. Então, a gente tem que explicar, olha, aqui nós atendemos a pessoa efetivamente carente economicamente ou com hipossuficiência econômica, né? Então, já a senhora ou o senhor está em outro patamar, né? Então, pode negociar, né, com um advogado. Então, ali, nossos professores advogados, nossos alunos vão atender quem não pode mesmo, Thiago. Quem diz assim, olha, eu vou deixar de me aposentar, eu vou deixar de exercer o meu direito porque eu não tenho dinheiro. É esses que a gente atende aqui no núcleo. Outro convênio importantíssimo que a gente tem ali no núcleo é com o juizado especial. Legal. Então, as pessoas vêm para cá, os que têm carência econômica, eles já são atendidos e já é feita a conciliação ali, porque o juizado especial, ele é um rito, é uma lei, 9.099 de 95, que ela tem características próprias, né? Ele foi criado justamente para ser mais simples, menos burocrático e mais célere. E são considerados, tanto o juizado especial criminal como civil, eles foram criados para crimes de baixa potencialidade e também situações menos complexas que às vezes ficavam com um rito comum, né, não com um rito especial, e se prorrogava muito algo muito simples, né? Então, a primeira coisa que acontece no juizado especial, chegou, não precisa nem uma petição, eles fazem uma atermação, que é a lista do que aconteceu, dos fatos e do direito, né? Principalmente dos fatos, e logo em seguida já vem a audiência de conciliação. Que legal, eu sei, e trabalhando ali pertinho também, eu acompanho o trabalho do NPJ, é sempre cheio de alunos, professores, e é super
um espaço super divertido do qual eles aprendem muito, né? É isso aí. É uma sala de aula viva, eu brinco com os meninos. E é hoje, vivo, Tiago, né? agora você até fizesse me lembrar uma coisa. Nós temos, então, egressos, né, alunos que finalizaram o curso, que são juízes, defensores públicos, e eles, quando falam ou fazem depoimento, eles disseram que o que impulsionou eles para realmente seguir aquela carreira foi a experiência, o que eles aprenderam na prática jurídica. Então, isso é muito legal, né? Delegados, nós temos alunos que são escrivão de cartório extrajudicial, tanto tabelionato como cartório de registro de imóveis, né? Então, esses juízes, defensores públicos, delegados, né? E aí, esses alunos colocam que aquela vontadezinha de fazer o concurso e atuar iniciou na época de estágio obrigatório. Que legal. Muito legal. Que legal. Ana, para finalizar o programa, a gente sempre pede aos entrevistados uma frase, aquela que marca a vida da gente, sabe? Aquela que a gente lembra com carinho, que a gente escutou lá na graduação, ou que a gente viu no mestrado, no doutorado, enfim, ou que a gente escutou da nossa própria família. Assim, tem alguma frase que marca o coração da professora Ana Matoso? Então, assim, ó, eu vou até destacar aqui que eu coloquei, é de um filósofo que também foi advogado, mas ele é muito antigo, só que para ver como isso é importante, não tem tempo, é atemporal. A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. Então, o acadêmico, ou a pessoa, não interessa a idade, nós temos acadêmicos de todas as idades, isso que é legal, né? Então, a pessoa que se permite, Tiago, investir na sua própria educação, né? Então, assim, ó, eu tenho aquele dinheirinho, o meu dinheirinho é contado, é administrado ali, né, fio a fio, né, no papel, mas eu vou tirar uma parte para a minha educação. E o conhecimento, gente, a educação ninguém tira, eles podem tirar tudo, a gente pode perder tudo em várias situações, né, situação de enchente, situação de incêndio, situação de pandemia, mas o conhecimento para a gente reestruturar e conseguir tudo de novo, isso ninguém tira, né? Então, e a educação é de tudo, não é só do conhecimento, também do conhecimento técnico, mas principalmente da educação, do respeito, do estar junto, trabalho em equipe. Quando o aluno está na graduação, ele está num todo, né? Então, ele convive com colegas de outras fases, ele convive com colegas da própria sala, que são diferenciados. Então, ele já começa a desenvolver o respeito, o trabalho em equipe, porque hoje o futuro é trabalhar em equipe, né? Então, esse trabalho em equipe, ele já desenvolve aqui mesmo no Centro Universitário de Brusque, porque a Unifeb desenvolve muito esse poder de equipe, esse trabalho em equipe, e para isso existem, a educação vai por esses princípios, né, justamente da dignidade da pessoa humana, da valorização do ser humano, né? E é isso que a Unifeb oferece, tanto para os coordenadores, né, Tiago, quanto para os alunos, né? E isso, assim, a gente fala o apoio todo da administração superior, da reitoria, né, da reitora, do vice-reitor e todos os pró-reitores, porque essa humanidade, tudo que personaliza ali o nosso trabalho e que atende o aluno de uma maneira diferenciada, né, é o que a gente desenvolve no dia a dia. Então, sempre com humildade, né, Tiago? Sempre sabendo que a gente pode melhorar e que a gente está sempre buscando, né, onde é que eu posso ampliar, aperfeiçoar, mas esses diferenciais a gente tem colhido frutos muito bons. E aquele negócio, né? O conhecimento do direito, né? Eu conhecendo meus direitos, eu posso buscar a justiça. Agora, se eu não conheço, ou eu conheço de uma maneira errada, né? Aí fica mais difícil. Então, seria... Eu adoro conversar contigo, Ana, porque é sempre uma aula, assim, eu fico só escutando e admirando o teu conhecimento.
Ana, muito obrigado. Já de antemão eu já convido os alunos que tenham interesse para ter uma aula também com a Ana, que é uma professora extraordinária e excelente coordenadora do curso de Direito da Unifeb. Agradeço, Ana, imensamente, de coração, o teu aceite do convite de ter vindo até aqui o programa Unisciência. Muito obrigado pela tua presença. Tiago, eu que agradeço. Parabenizo mais uma vez o curso de Publicidade e Propaganda, porque vocês sabem fazer os espaços, vocês recebem muito bem, a gente se sente como se estivesse conversando ali em privado, porque a gente fica muito à vontade aqui. Nós temos os profissionais trabalhando aqui dentro que realmente se identificam com o curso de Publicidade e Propaganda, e eu acho que tu és um incentivador muito importante, também um coordenador e professor que eu admiro muito. Muito obrigado, Ana, muito obrigado pelo carinho. Confesso que eu ficaria por horas e horas conversando com a professora Ana Matoso, mas finaliza aqui o programa Unisciência, diretamente dos estúdios da TV Uni, da Unifeb. Até a próxima!